Fala galera, boa noite, muito boa noite, tudo bem? Quero confirmar como é que tá o áudio aí, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Só gostaria de, se pudesse me ajudar aí, me dar um aceno aí, estão me ouvindo bem, tudo tranquilo? Certinho? Boa noite. Como estamos? Exatamente na hora marcada, sou um cara que gosto muito de horários, né? Cumpro meus horários, então, e respeito aí também o horário de todos, tá? Queria dar muito boa noite para vocês, agradecer demais a presença aqui, de quem entrar nessa sala aqui, de quem entrar na nossa live, e dizer que eu fico muito feliz por poder, de alguma forma, trocar uma experiência, de alguma forma, poder auxiliar algumas pessoas com um pouco de experiência que eu tenho na advocacia, tá bom? Quero avisar também que, excepcionalmente, a gente anunciou só essa live somente no Instagram, mas aí nós tivemos alguns pedidos, tá? E a gente acabou entrando também no Facebook, galera do Facebook também, então a gente está ao vivo aí na live, tanto no Facebook como no Instagram, tá bom? Tudo certo com som, com áudio, beleza? Vamos embora! Pessoal, eu resolvi fazer essa live já há algumas semanas, enfim, para falar um pouco sobre a advocacia preventiva, né? Para quem me conhece, todos que me conhecem sabem que eu sou advogado especializado em direito do trabalho, e o nosso escritório hoje é especializado, principalmente o carro-chefe é a advocacia preventiva trabalhista. Então, como foi é uma matéria relativamente assim nova, até por historicamente o advogado ser sempre procurado quando sempre está num caso emergencial, ou sempre ser procurado quando já tem um conflito, a gente no escritório aqui, eu tive essa visão de dar um passo antes disso, de criar um produto e de trabalhar uma advocacia preventiva, onde eu possa orientar todos os clientes a fazer de uma forma correta, a fazer da melhor forma possível. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é um pouquinho de conceito, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, da forma mais prática possível, para não ficar cansativo, tá? E se ficar, eu quero que vocês coloquem aqui também para algumas perguntas, eu quero compartilhar com vocês através de algumas perguntas, vai ser uma live interativa, quero que vocês me perguntem, se eu não puder responder na hora, eu respondo ou mando por direct ou eu respondo por direct. E no Facebook da mesma forma, tá bom? Então, essa live vai ter duas etapas. Uma etapa de introdução, que eu vou falar sobre um pouquinho de advocacia preventiva em geral, né? De todas as áreas, como que isso pode auxiliar o advogado a inclusive fazer a sua captação de clientes através desse produto, né? Das demais áreas, e depois, logo em seguida, eu entro especificamente na área de advocacia preventiva trabalhista. Eu vou mostrar para vocês como que eu criei um método de prestação de serviço na advocacia que eu ofereço para as empresas. Eu vou falar um pouco mais dos meus exemplos, sempre vão ser empresas, porque 98% do escritório hoje a gente atua para a pessoa jurídica, mas também serve para a pessoa física, tá bom? Então vamos lá, tudo certo? Som funcionando bem? Me digam aí das cidades que estão aí, para também eu identificar aqui quais são as cidades que estão aí, tá bom? E vamos conversando, pode me perguntar, estou sempre à disposição, tá bom? Vamos lá? Pessoal, a advocacia preventiva, como o nome já diz, ela é uma advocacia preocupada em evitar os problemas, evitar os litígios, calcular os passivos. E essa advocacia preventiva, ela serve para qualquer área da advocacia. Para a área civil, relacionada a contratos, né? Toda elaboração de contrato, toda a relação comercial que a empresa, que o teu cliente vai ter. E aí pode entrar pessoa física também, né? Uma análise de contrato de locação, uma análise de contrato de compra e venda, sempre ter uma prevenção para esses atos, porque a nossa vida é muito dinâmica. Então a gente passa por diversas relações jurídicas durante o dia, às vezes, e a gente nem sabe. E a gente não se atenta para os detalhes que pode evitar uma dor de cabeça futura. Tá? Então, historicamente, como eu falei agora antes, o advogado ele é procurado sempre quando já tem o conflito jurídico. Tá? É um profissional que é da emergência. Tá? E hoje, com a tecnologia da informação, com a nossa sociedade cada vez mais dinâmica por essa tecnologia, olha bem, hoje eu estou falando aqui ao vivo para dezenas de pessoas, então isso trouxe uma dinamicidade para a sociedade, onde se viu a necessidade, e eu enxerguei isso, de tentar prevenir as relações.
e evitar que essa dor de cabeça possa ali na frente impactar para o meu cliente. E aí o que a advocacia preventiva basicamente, então, qual é o conceito dela, né? Ela evita possíveis demandas, né? Tu previne o teu cliente do que pode acontecer, tu calcula os riscos. Isso pode ser na área civil, através de contratos, repetindo, pode ser na forma tributária, né? A empresa às vezes não sabe qual é o formato ideal que vai tributar, não é a minha área, mas temos que ter essa prevenção, temos que ter essa antecipação desse acontecimento, né? A relação dos trabalhadores, da empresa com os seus colaboradores, né? Que tem que ser uma relação sadia, e para isso o cliente, a empresa tem que estar antenada, aliás, nesses detalhes. Como contratar, se contratar bem, se contratar, porque daqui a pouco tu contrata mal, tu pode ter um passivo ali na frente. E o empresário é meio uma troca de cultura. No Brasil, isso não é muito solicitado. Ainda o advogado é solicitado só quando realmente precisa. Nos Estados Unidos, só a gente até vê alguns seriados, nos Estados Unidos, qualquer reunião que o empresário ou até uma pessoa física vai fazer qualquer negócio jurídico, ele está acompanhado do advogado. Tá? Isso, na verdade, é cultural. Né? Eu, além de ver os seriados que a gente tem aí, né, os seriados americanos, eu também pesquiso muito sobre o judiciário nos Estados Unidos em si, ou assessoria jurídica nos Estados Unidos, porque eu tento, confesso para vocês, trazer alguns modelos para cá, trazer algumas formas de trabalho para cá, para que a gente possa implementar para os nossos clientes e para clientes novos. Então tá aí, advocacia preventiva basicamente é isso, é tu antecipar o problema, é tu prevenir, é tu evitar a dor de cabeça no futuro, análise de todos os fatos de uma relação jurídica, que tu possa evitar isso ali na frente. Né? A advocacia preventiva, por exemplo, quando tu vai abrir uma empresa, normalmente tu vai lá, constitui, faz o teu ato constitutivo da empresa, chama um advogado, analisa as cláusulas, a questão societária, como que vai ser as cotas, como vai ser a divisão de cotas em caso de sucessão ou não. Então existe uma gama digamos assim, de negociações e de negócios que tu faça, que tu vai ter obrigatoriamente que usar a advocacia preventiva. Então, quais são as vantagens que ela traz? Michel, quais são as vantagens que a advocacia preventiva traz? Que é a primeira pergunta que os clientes fazem, né? Cara, a empresa que opta pela advocacia preventiva, ela evita o desgaste com seus fornecedores e suas relações comerciais. Ela traz maior respeito e uma relação muito melhor com seus colaboradores. Os colaboradores olham que ele está preocupado em fazer o correto, em prevenir a empresa, em ter uma relação melhor. Isso traz vantagens a ele também. Ele negocia melhor. Ele não perde tempo nem dinheiro. Então a advocacia preventiva passa a ser, porque às vezes tu tem uma demanda judicial contra ti, contra a tua empresa, onde demora anos, tem aquele desgaste e com certeza ou provavelmente vai ter um desencaixe financeiro grande ali na frente. Então, basicamente, a advocacia preventiva é importante para essas condições. Tá? Logo em seguida, agora, na segunda parte, eu vou falar sobre a advocacia preventiva trabalhista. Tá? Porque como eu sou um advogado especializado em advocacia em direito do trabalho, um advogado trabalhista, logo que começou a criação e a alteração para a reforma trabalhista, antes de entrar em vigor a lei, eu estudei todo o projeto de lei, né, e pensei, e logo cheguei à conclusão, digo, cara, isso aqui muitos empresários, né, quando entrar em vigor, não vão saber, porque não vai ser aquela pessoa, não vai ser a contabilidade, que é mesmo assim que acompanha, mas todos os detalhes. Então eu acabei criando um produto que eu ofereço para os meus clientes, para os clientes novos e os clientes que já tinha, de como fazer uma advocacia preventiva trabalhista, tá? Com todas as vantagens e as flexibilizações que a reforma trabalhista trouxe para o empregador. Eu não vou entrar no mérito aqui se foi justo ou se não foi justa a reforma trabalhista, esse não é o fórum aqui de questão. O que eu vou dizer é o seguinte, com a reforma, e muitos empresários ainda não sabem disso, houve muita flexibilização na legislação. E essa flexibilização trouxe algumas vantagens, tá? Trouxe algumas, digamos assim, oportunidades para entre o trabalhador e o empregador, entre o empregado e o empregador, as pessoas conseguirem ter uma relação melhor, conseguirem decidir a sua própria relação, porque o Estado sempre intervindo, sempre vindo e tal. Então a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade, tá bom?
Isso eu vou falar agora de como isso já é uma dica, tá? Ela na verdade faz parte aí do meu método, né? Para quem não sabe, nós criamos um método, né? Um MME 10 anos em 1, que é o método Michel Skosteg, que esse método ele leva ele ajuda as pessoas, os advogados iniciantes e outros advogados, não só iniciantes, a avançar 10 anos na advocacia em apenas um. E essa advocacia preventiva trabalhista, esse produto que eu formatei, é um dos módulos do meu método. Vamos lá? Como que eu fiz? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Tá tudo bem aí? O som tá tranquilo? O áudio? Vamos, se vocês quiserem também, pessoal, só para... eu agradeceria muito se você quiser compartilhar, clica no aviãozinho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, ou alguém que gostaria, que vocês sabem que gostaria de ouvir isso. Eu peço esse favor para vocês, tá bom? Vamos lá então. Agora eu vou entrar um pouquinho então mais especificamente num nicho um pouco mais específico, que é a advocacia preventiva trabalhista, tá? Então eu já antecipei um pouco, quando veio a reforma, eu logo pensei que nós poderíamos montar um produto onde eu pudesse oferecer como se fosse um conjunto de regras para os clientes, dependendo do seu ramo de atividade, como se fosse um compliance, e a gente fez isso. Nós temos hoje um compliance trabalhista, e como nós temos aqui supermercados, né, o ramo supermercadista, temos construção civil, então para cada ramo de atividade nós construímos um conjunto de normas para que essas empresas se adequassem de acordo com a sua convenção coletiva, de acordo com a legislação, com a CLT, a própria CLT, a fazer uma prevenção das suas relações de trabalho, certo? E aí, como eu falei para vocês, com a reforma trabalhista, houve uma possibilidade enorme de a gente poder informar o empresário o que ele podia fazer, né? Qual as flexibilizações que ele podia ter. E de fato foi isso, tá? Por exemplo, a reforma trabalhista trouxe, e a gente ofereceu isso para cliente, eu vou contar casos práticos. Teve um cliente nosso, por exemplo, só para falar para vocês, o banco de horas antes da reforma trabalhista, ele só podia ser através de acordo coletivo ou convenção coletiva, quer dizer, que teria que ter a chancela do sindicato. Com a reforma trabalhista, ele pode ser feito através de um acordo individual entre o trabalhador, entre o empregado e o empregador. E nós tínhamos um cliente fora de Porto Alegre, aqui no interior do estado, que era um supermercado onde ele tinha uma demanda especificamente num determinado momento, era sazonal. E aí nós chegamos até ele, conversamos, e ele me disse: como que eu posso fazer para eu não ter essa alta carga de pagamento de hora extra nesse período? Nós levamos para ele o banco de horas e dissemos para ele o seguinte: olha, o banco de horas tu pode fazer um acordo individual com o teu colaborador, né, com a aceitação dele, e essas horas tu tem até 6 meses para compensar. Então ele pagava lá, eu vou falar em números para vocês, ele pagava lá 25, 30 mil de hora extra por mês, nesse período onde ele tinha maior demanda. Pasme, com o banco de horas, ele deixou de pagar essa hora extra, porque ele começou a botar no banco, e dali depois ele compensava essas folgas, através de folga, né? Através de folgas, essas horas, e passou a ter a redução desse valor. Então, vamos botar assim, 4 meses de 25 mil, ele teve aí um fluxo de caixa de 100 mil reais. Foi exatamente isso que aconteceu. Os valores são mais ou menos aproximados. Então, essa é uma oportunidade com a advocacia preventiva trabalhista. Tu consegue orientar ele de certa forma que tu consegue, inclusive, reduzir a folha de pagamento dele. Tá? Muitos clientes, eu falava isso, falavam assim: mas como que eu vou reduzir folha de pagamento? Isso é ilegal. De fato, é ilegal. Porém, temos que fazer dentro da lei. E dentro da lei é usando as normas e os artifícios que a lei nos permite. E foi isso que aconteceu com esse cliente. E aí, dentro disso, a gente começou a aplicar isso em vários clientes do mesmo ramo, né? E isso é uma vantagem. E isso tu começa a trazer um resultado para o teu cliente, e aí fica fácil de contratar, né? Em vez de o cara lá desembolsar tudo aquilo, ele paga uma assessoria mensal, onde orienta ele e ele tem essa redução em apenas 4 meses de quase 100 mil reais. Foi bom ou não foi bom? A gente acha que foi bom, para ele foi maravilhoso, ele está feliz e é nosso cliente até hoje. Tá? Então são coisas que já pode, inclusive, anotar isso e já pode sair aí, oferecer, porque está dentro da legislação e isso é o ideal. E eu estou dando uma dica aqui para vocês sobre isso. Tá? Outro ponto interessante da advocacia preventiva trabalhista, diante da reforma, é a ajuda de custo. Né? Tinham clientes que gostariam de dar ajuda de custo, que gostariam de pagar um prêmio, tá? Um prêmio por produtividade ao seu funcionário, ou até substituir a hora extra pelo prêmio, né? Ele não paga a hora extra, banco de horas, e
estipula um prêmio lá por produtividade. Então ele vai ter uma maior produtividade oferecendo prêmio, né, correto? E deixou de pagar a hora extra. E eu tipo, não, ajuda de custo e prêmio de produtividade hoje não tem mais incidência sobre o salário. Eram verbas que incidiam quando tu pagava. Se tu pagasse por fora, tu corria o risco de ter isso integrado depois numa ação trabalhista. Ou se tu pagasse juntamente no contra-cheque, na folha de pagamento, teria todos os reflexos. O que a reforma fez? Ajuda de custo, prêmio e demais verbas. Eu não vou entrar aqui no detalhe. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mande pelo direct aqui com mais detalhes ou uma mensagem aqui no Messenger que eu respondo, que eu passo todas as informações, não tem problema nenhum. Voltando. Então, o que aconteceu? Ajuda de custo, prêmio de produtividade, neste caso desse cliente específico, não tinha mais incidência. Ele coloca no contra-cheque, avisa a contabilidade, nós fundamentamos com a lei e não tem incidência nas demais verbas. Então, hoje ele consegue agradar a todos. Ele consegue agradar o funcionário que recebe ajuda de custo e um prêmio de produtividade. Ele tem maior produtividade, certo? E não tem a incidência nas demais verbas. É uma flexibilização. É uma forma de tu conseguir deixar equânime tanto a vantagem para o trabalhador receber, quanto o trabalhador de não precisar refletir essas verbas lá na folha de pagamento. Tá? Então são vantagens, são dicas que eu estou dando aqui agora para vocês, que são, na minha concepção, são valiosas, porque o que tu faz? Tu monta um portfólio desse, tu monta esse produto e vai vender. Porque sem venda não há advogado que sobreviva e não há empresa que sobreviva. E isso pode ser de qualquer ramo. Pode ser um consultório médico, pode ser uma clínica, pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma agência de publicidade. Se não houver venda, não tem faturamento. Certo? E todos esses clientes, ou a maioria desses clientes, dependendo do valor que eu reduzia, eu cobrava uma porcentagem e essa porcentagem ficou um FII mensal. Porque a advocacia preventiva tem isso, tá? Ela é uma assessoria que tu faz continuamente, tá? E tu consegue cobrar isso mensalmente. Não precisa ficar esperando ações de 2, 3, 4 anos. Eu não estou dizendo que não tem que plantar, gente. Plantar sempre é importante. Eu tenho as minhas, eu tenho meus investimentos, eu tenho minhas plantações dentro do escritório. Agora, o que sustenta mensalmente, tu tem que dar jeito. Tu tem que gerar recurso para te sustentar mensalmente. Para pagamento dos custos do escritório, para a retirada dos advogados, porque advogados também vivem, né? Advogados também gastam, né? As pessoas sempre têm um paradigma que o advogado já nasceu podendo pagar, né? Ou já nasceu podendo somente dar uma olhadinha no processo, né? Então isso é uma coisa que hoje é o carro-chefe do escritório hoje. Só para você ter uma base aqui, eu dei uma anotada aqui, tá? A gente tem hoje mais ou menos de 25 a 30 clientes com um FII mensal que varia entre 2 a 8 mil reais. Tá? Isso é um valor que, se tu for cobrar 2, 3, tu diz, é pouco, mas se começa com 2, 3 e pode chegar até 30, até 28, até 29. Isso depende muito da variação de captação, ou enfim. Então é um valor expressivo, tá? É uma coisa que eu deixo aqui de dica para os advogados que estão começando a carreira e que saem da faculdade. Eu sei disso, que a faculdade não te ensina isso, ela não vai te dizer isso, e tu vai fazer o teu caminho. Então como é que tu vai fazer o teu caminho? Enquanto tu fizer, porque com isso tu vai fazendo relações. Dessas relações vão vir as ações, outras ações. Né? Por exemplo, eu normalmente entro na empresa com advocacia preventiva trabalhista, com esses produtos, diante da reforma, a flexibilização, o que pode ser feito, né? O encaminhamento, o compliance trabalhista, o conjunto de normas que eu crio para ele para fazer da forma correta. Né? A gente, dentro da nossa proposta aqui, eu posso mandar também, se vocês quiserem, me pede pelo direct, eu mando uma proposta, eu não tenho problema nenhum, essa proposta está prontinha ali, o que eu faço, vocês vão ter várias ideias sobre isso. Inclusive a gente oferece palestra, tá? Tá dentro do nosso preço, palestras periódicas para RH, palestras periódicas para o pessoal, né, o pessoal lá do administrativo, tem empresas que não têm um RH separado, enfim. Então, a advocacia preventiva, e aí falando de qualquer uma delas, das áreas do direito, ou é para trabalhista especificamente que eu estou falando agora, nós temos um acompanhamento diário aos nossos clientes. Tá? Uma coisinha que eu falei aqui e acabo me esquecendo alguns detalhes, porque eu não gosto de ficar lendo, eu gosto de falar mesmo, olhando no olho, e dizer o seguinte: essa advocacia aqui, gente, não é reativa, ela é proativa. Então todo o associado que entra aqui no escritório, porque aqui eu não tenho empregado no escritório, só para dizer para vocês, aqui eu tenho associado, aqui ganha junto comigo,
Aqui come junto no mesmo prato, tá? É assim que eu digo, eu falo para todos. Aqui todos têm que ser proativos. E quando a gente vai conversar para fazer a parceria, porque aqui eu não tenho, mais uma vez, eu não tenho empregado, eu não tenho, aqui são parceiros de trabalho. Eu sempre digo, cara, aqui é proatividade. Porque a advocacia preventiva, ela pede essa proatividade, tá? Ela não é reativa, ela não fica esperando o cliente demandar. A gente monta, a gente analisa os contratos de trabalho das empresas, de todos os empregados. Ontem, tive num cliente, 215 funcionários, tá? São 4 lojas, né? Uma rede de supermercados aí que a gente mandou proposta. A gente reanalisa. E aí eu pergunto para elas, vocês têm um contrato de trabalho? Ah, sim, temos. Um contrato de trabalho são 3 parágrafos. Entendeu? Então, assim, uma empresa que tem 215 funcionários, que fatura 12 milhões por mês, em 4 lojas, não tem uma advocacia preventiva ainda, não tem um auxílio de antecipar, de reduzir o passivo, e eles me procuraram através de uma indicação, tá? Porque eu trabalho muito com indicação, e isso a gente vai, com o tempo, ver em outras lives, né? Eu quero fazer outras lives sobre captação, sobre indicação, sobre rede de relacionamento, network, mas vamos lá. Eu tenho muita indicação, tá? Às vezes eu confesso que durante o dia eu recebo 5, 6, 7 ligações de indicações e eu agradeço por isso e eu vou te mostrar nas próximas lives e no meu método como é que eu faço isso, como é que eu cheguei nesse ponto, tá? E não tem nenhum segredo, mas vamos lá. Então eu ofereço dessa forma. E esse pessoal me procurou por ter um problema grave de uma ação, realmente nesse caso eles ficaram sabendo do nosso serviço de preventivo, mas eles têm um caso grave de acidente de trabalho lá que a gente vai estar resolvendo isso. Então é uma forma de tu chegar no cliente. Eu chego através da advocacia preventiva trabalhista. E depois o cara pergunta, tu tem o cível? Eu tenho uma relação aqui de comercial com meus fornecedores e tal. Nós temos. Tu tem tributário? Para a gente fazer um reenquadramento tributário, um planejamento tributário aqui que a minha empresa não temos. Entende? Então, quando tu chega num cliente oferecendo um resultado para ele em determinada área, automaticamente, consequentemente, ele vai buscar saber se tu tem as outras áreas para tu agir da mesma forma. E a gente sempre tenta fazer da mesma forma, trazer o resultado para o cliente. Porque através do resultado do cliente é que ele vai te indicar, é que tu vai, como é que se diz, ficar barato. Tá? Eu falo uma frase sempre de um empresário aí que eu conheço, um empresário de sucesso que eu conheço, e ele fala o seguinte, 2 dinheiros que não se economizam. Né? Ele fala bem assim, 2 dinheiros, tecnologia e assessoria jurídica. Né? Então é um cara que tem uma cultura diferente, e é essa cultura que a gente tem que mudar. Nós, advogados, nós temos que mudar essa cultura no empresário. Ou nas empresas, ou nos clientes, nós que temos que mudar. Nós é que temos que agir proativamente, auxiliando e trazendo o resultado. Não adianta eu chegar lá, cobrar uma assessoria preventiva do cara, um FII mensal, o cara achou bonita a minha proposta. Repito aqui, se vocês precisarem da proposta, me peçam por aqui, me mandem um direct, pode ser hoje, pode ser amanhã, eu mando sem problema nenhum. Tá? O intuito aqui é trocar experiência, é ajudar as pessoas, tá? E contar o caminho que eu trilhei. Né? Não teve nada demais, mas teve foco e determinação. Então, assim, eu mando a proposta, não adianta eu mandar a proposta pro cara e o cara chegar lá e depois eu não dei o resultado para ele. Né? Ele vai dizer, pô, tô pagando, não tenho resultado, veio aqui e me disse não. Por isso que eu sempre falo, é proatividade, sempre proatividade, tá bom? Então, a advocacia preventiva trabalhista é isso. Tem alguns outros pontos aqui, como rescisão consensual, contrato intermitente, um acordo coletivo, por exemplo, esse é um exemplo muito bacana, tá? Que vocês podem oferecer para os seus clientes também. Eu atendo uma outra rede de supermercados aqui, que são 6 lojas aqui na região metropolitana, e a convenção coletiva a convenção coletiva da categoria, só para explicar para vocês, é feita entre os sindicatos trabalhadores e os sindicatos empregadores. E essa convenção é um geral, e ela já não está atendendo mais esse cliente. O que a gente faz? Mais de uma vez a gente já fez isso e já deu certo, não só com os supermercados, como construção civil também. O que a gente faz? Um acordo coletivo entre a empresa, que a gente atende, e o sindicato. Claro, não pode fugir das regras da convenção originária, da convenção coletiva e nem da CLT, por óbvio, mas eu consigo colocar alguns detalhes que não tem na convenção coletiva do geral. Entende? Então eu consigo atender a necessidade do cliente, do nosso cliente pedindo isso, junto com o sindicato. Porque eu não tenho uma relação muito boa com os sindicatos, tá? Os advogados sempre dizem, o sindicato atrapalha. Cara, eu sempre tenho boa relação com o sindicato. Mais uma dica que eu digo para vocês. Se tu quer trabalhar com o direito do trabalho, e é o direito do trabalho empresarial,
tenha bom relacionamento com o sindicato. Porque são, afinal de contas, é eles hoje, apesar de tudo que está acontecendo, de alteração, enfim, são eles que vão determinar ou que pode até atrapalhar o negócio do seu cliente. Então, cuidado, tá? Boa relação com eles. Então, o acordo coletivo é uma boa ideia, tá? É uma boa ideia, uma boa dica. Ofereça um acordo coletivo. Fale para o seu cliente, olha, tu tem potencial, tu tem uma quantidade de funcionários X, vamos fazer um acordo coletivo? O que é isso? Tu sai fora da convenção coletiva, tá bom? E faz um acordo coletivo especificamente para este cliente, certo? Claro que alguns sindicatos vão exigir quantidade de funcionários, né? Vão exigir alguma coisa em troca, enfim, assim, que eu digo de participação do sindicato mais próximo da empresa, dos trabalhadores, né? Até porque eles também precisam arrecadar as suas contribuições, né? Se o sindicato que é participativo, isso é justo, tá bom? Acordo extrajudicial, uma coisa que está bem em voga, pessoal. Mais uma coisa sobre a advocacia preventiva trabalhista. Por que preventiva? Porque eu dou a possibilidade para o cliente fazer. Eu dou a forma dele fazer. Eu não espero que isso ocorra. Eu não espero que ele vá lá, faça uma demissão e depois isso vire um processo. Eu faço o seguinte, um cliente nosso, ou alguns clientes nossos estão nos procurando hoje em dia aí e a gente está dando essa saída, tá? Que é o acordo extrajudicial homologado em juízo. Sabe como é que funciona isso aí? Acordo extrajudicial homologado em juízo. É aquele acordo, por exemplo, tu vai fazer uma demissão, tem algumas coisas específicas naquela relação de trabalho que tu quer resolver, tu pode fazer um acordo extrajudicial homologado em juízo. Tá? Praticamente fazer a rescisão dele em juízo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que tu evita que ele pleiteie o tempo que passou, né? A prescrição dos 5 anos para trás. Por quê? Porque ali ele dá quitação e homologação em juízo. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo bastante, está dentro da legislação. Eu não vou entrar aqui em artigo agora, enfim. A gente, mais uma vez, qualquer dúvida me chame, me mande uma mensagem, eu mando a fundamentação. Isso não me custa nada, pelo contrário, isso para mim é prazeroso de mostrar e de passar um pouco de conhecimento. Assim como eu assisto muitas lives de muitas pessoas que me interessam e eu aprendo demais nessas lives, eu aprendo demais nesses vídeos, isso é muito interessante. Tá? Então esse acordo extrajudicial homologado em juízo também faz parte do nosso portfólio, do nosso produto na advocacia preventiva trabalhista. Tá? O contrato intermitente, por exemplo, a gente trabalha com muito supermercadista, e quem for supermercadista estiver me assistindo, ou quem trabalha com essa área vai saber o que eu estou falando. Normalmente precisa muito de determinados dias da semana os freelancers, chamados freelancers. Vou chamar um free, o cara vai fazer um bico aqui. Cara, isso é muito arriscado. Eu falo para todos os meus clientes, para com isso agora. Tá, mas como é que eu faço? Contrato intermitente. Certo? Foi permitido isso. Existem algumas dúvidas sobre o contrato intermitente ainda, mas as empresas estão usando. Eu estou usando nos meus clientes e está dando muito certo. Por quê? Porque o contrato intermitente, tu contrata ele, tu coloca ele na folha de pagamento e tu só paga ele de acordo com as horas que ele trabalhou. Qual é a vantagem? A vantagem é que se acontece um acidente de trabalho com esse cara, se acontece um acidente no percurso de trabalho, se acontece um acidente de trabalho lá dentro da tua empresa e esse cara não tem registro, esse cara não está registrado, esse cara não recebe INSS, ele não está vinculado ao INSS para ele pelo menos ter esse respaldo, como que faz? Quando eu falo isso para o cliente, o cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem, e eu já sei de casos que aconteceu isso e esse problema é grave, é muito grave, tá? Porque ele não está registrado, além de ter todo um problema, relacionado a Ministério do Trabalho, a tudo aquilo que tu vai te implicar, ainda tem a questão do empregado vir buscar essa indenização na empresa e aí, enfim, tem todo o efeito cascata. Então, por isso, a advocacia preventiva é barata. Você tem que passar para o seu cliente que a advocacia preventiva é barata perto daquilo que pode gerar na frente. Tá bom? Eu já cheguei em clientes que o cara diz assim, Michel, eu não tenho nenhuma ação. Eu digo, que legal, me contrata para continuar não tendo. Porque as relações são tão dinâmicas, as relações são tão, assim que eu posso dizer assim, às vezes por um detalhe, por uma coisa pequena, gera um passivo gigante. Eu tenho clientes aqui que às vezes chegam para mim, tá? Já com um processo gigantesco, como já aconteceu e acontece até hoje, e eu digo pro cara assim, cara, um passo que tu tivesse dado lá atrás, é óbvio que a gente não tem como chorar pelo leite derramado, já dizia o ditado, mas um passo
que tu dá lá atrás, tu evita todo esse passivo e todo esse problema. Um passo que tu tivesse dado lá atrás. E era muito barato, eu brinco, é muito barato. Quanto é que eu te cobro hoje aí, né? O valor X, olha como é barato. E olha o que deu hoje uma ação dessa. Então assim, gente, eu quero deixar claro para vocês que a advocacia preventiva é o nosso carro-chefe, tá? Mas é que baseado nela, a gente consegue fazer boas defesas do contencioso. A gente também tem contencioso no escritório. Às vezes as pessoas falam, Michel, tu fala tanto de advocacia preventiva, tu esquece que aqui do escritório nós temos, né, meus colegas aqui, que a gente tem contencioso também. E com boas defesas, com boas estratégias. Mas quando se tem uma advocacia preventiva, e aí eu vou falar de uma área de todas as áreas, e tu orienta bem o cliente, esse processo que possa vir, porque esse risco ele reduz, ele não cessa, né? A gente não tem como cessar o risco, não tem como dizer para o cliente 0% de risco que tu vai ter um problema, até porque, como eu falei, as relações são dinâmicas, hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Então eu digo, olha, nós vamos diminuir o teu risco, zerar eu não vou conseguir, mas se o cara prestasse atenção que não é custo, que quando ele vê o advogado que oferece para ele esse trabalho e ele enxerga que não é custo e que é um investimento, cara, ele... Só para vocês terem uma base, assim, um exemplo, e eu tô aqui para falar isso mesmo, eu resolvi me expor também para falar isso mesmo. Todos os meus clientes, depois que entram aqui, não saem da advocacia preventiva trabalhista ou advocacia preventiva. Por quê? Porque virou cultura entre eles. Cultura entre eles. Eu vou começar, há pouco tempo eu vou começar a fazer isso, né? A gravar vídeos, né? Daqueles clientes que quiserem, já vou avisando aí, os que quiserem, se estiver me assistindo aí, eu vou mandar aí um recado para que gravem e falem sobre o sentido dessa advocacia preventiva trabalhista na vida deles. O que isso virou, o que isso se tornou. Eu tenho clientes que eu peguei e depois já vou contar uma história de uma empresa pública que a gente advoga. O que a gente fez. Mas tem clientes que eu pegava com 50 ações, um passivo de 50 ações trabalhistas, hoje o cara tem 12, hoje o cara tem 14. E claro, como ele já tinha um passivo e como ele tinha esse passivo para trás, é óbvio que essas ações a gente terminou no acordo, eu não ganhei todas, algumas a gente ganhou pela estratégia escolhida e outras porque a gente fez acordo, né? Especificamente da área trabalhista, mas eu evitei que esse problema virasse um problema maior. Eu digo para eles, cara, quando tu estava fazendo, entre aspas, errado, eu fico vendido nas audiências, eu fico vendido na hora de fazer um acordo, tá? Mas mesmo assim, eu me considero um cara super experiente em negociações, eu adoro fazer uma negociação complexa, quanto mais complexa para mim, melhor, eu gosto disso, por isso que eu me dou tão bem com a advocacia preventiva, porque eu gosto da negociação, tá? E aí eu falo pro cara, a gente precisa arrumar daqui pra frente e ali sim o passivo começa a falar. E às vezes o cara não tem muita paciência e eu explico pro cara e logo em seguida o efeito disso já imediatamente ou a médio prazo começa a se desenvolver. Então, mais uma coisa, quando o cara tem algumas ações e ele fala assim, mas eu já tenho um monte de ações, bom, beleza, vamos fazer um marco zero aqui, vamos fazer um compliance trabalhista dentro da tua empresa aqui, certo? Vamos botar esse conjunto de normas para a gerência, para os supervisores, para os gestores, daqui para frente tu não vai ter mais passivo, tu tem os para trás, e vamos matar o que está aqui. E a partir desse momento, tu consegue elaborar uma defesa porque tu já tem a prevenção. Tu sabe que talvez tu não esteja fazendo tudo da forma mais correta e perfeita, com risco zero, mas tu tem uma boa argumentação de defesa. Tá? Eu vou contar, por isso que a chamada da live era advocacia preventiva na prática, porque eu estou contando muito caso prático. Pode ver que a teoria aqui foi muito pouco. A teoria do que era, basicamente era só o conceito de advocacia preventiva, porque o nome já diz, né? Prevenção. Né? E tem um ditado que prevenir é melhor que remediar. De fato, é. Eu vou contar uma história rapidamente sobre nós jogamos para uma empresa pública aqui do Rio Grande do Sul, eu também não veio o caso o nome, né? E quando a gente começou a advogar para eles tinham lá 200 e poucas ações, tá? E como é uma licitação, para quem não conhece, licitação normalmente quando tu faz, ele é por preço global. Então eu peguei lá tantos, advogar para isso, X, Y, e o valor é X. O que eu pensei, né, já atuando com a advocacia preventiva, o que eu pensei? Cara, é uma empresa pública. Eu poderia pensar, cara, não vou fazer advocacia preventiva para eles. De fato, as ações vão entrar. Mas eu pensei ao contrário, gente. Eu pensei o seguinte, cara, por que eu não vou atacar os principais pontos dessas ações? Eu vou na origem ver o que está acontecendo, porque se eu começar a evitar hoje, eu vou ter muito menos ações no futuro. Como eu recebo global, eu não vou ter despesa. Eu vou estar ajudando o cliente, que é o resultado que eu tenho que dar para ele, tá? Eu vou receber igual, porque era licitação,
mas eu vou estar me ajudando a minha equipe, porque eu vou ter menos trabalho. Tendo menos trabalho, eu consigo focar em outros clientes e rentabilizar melhor. E foi o que a gente fez. A gente começou a ver que nessa empresa, que a maioria das empresas públicas tem problema com terceirizados. Então toda terceirizada que entrava vinha aquela enxurrada de ações, alguma terceirizada fechava. Né? E o que eu via era que a questão da empresa terceirizada, eles não tinham controle. Eles não controlavam as contratações, a documentação. E a terceirização, ela é lícita, pode ser feita, mas exige um monitoramento da tomadora do serviço com a terceirizada. Senão, é batata que vai dar vínculo empregatício ou responsabilidade solidária ou subsidiária na justiça do trabalho. E aí a gente começou a orientar os gestores daqueles contratos, porque na empresa pública funciona assim, cada contrato de licitação de prestação de serviço de um prestador, existe um funcionário um funcionário do quadro da empresa pública que fiscaliza esse contrato. Eu comecei em cima desses gestores e orientá-los. Um trabalho que demorou mais ou menos uns 3 meses, 4 meses de orientar gestor por gestor. Cara, seguinte, no início pareceu coincidência, depois a gente foi apurar isso através de números, através de dados, e a gente conseguiu reduzir 25% das ações dessa empresa. Tá? Coisa de até o presidente me chamar e perguntar o que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo, né? Que se pudesse indicar para outras empresas públicas me indicariam, mas é processo licitatório, né? Eu também participo de algumas, a nosso escritório, né, participa de algumas licitações, a gente também tem esse foco de prospecção. Pode ser, olha aí, ó, pode ser assunto para uma outra live na sequência, tá? Mas vamos lá, é um pouquinho mais complicado, porque tem que ter algumas negativas, tem que ter algum tempo de escritório e tal, enfim, mas não deixa de ser um produto. E eu apliquei a advocacia preventiva trabalhista nesta empresa pública. E eu tive o resultado desejado. Eu tive o resultado que era o resultado para a empresa, né? Diminuição das ações, e o resultado para mim, para o escritório, porque eu deixei de ir mais vezes na Justiça do Trabalho, nas audiências. Né? Então, consequentemente, eu rentabilizei. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo e com esses exemplos práticos? Que a advocacia preventiva, ela é o futuro. Na verdade, ela é o presente. Quando lá atrás, algum tempo atrás, não faz muito, eu tentava me diferenciar, porque eu tenho esses insights de sempre querer me diferenciar para no mercado, né, a gente se superar. Já que as ferramentas que a gente tem são essas. Então, lá atrás, quando eu pensei em optar pela advocacia preventiva, e logo pensei na trabalhista, porque como eu sou especializado em direito do trabalho, eu pensei nisso. Eu preciso oferecer algo que eu traga o resultado, tá? E que eu não seja, entre aspas, custo para o cliente. Eu seja um investimento. E foi de fato o que acontece e que vem acontecendo. Então, assim, vamos falar agora um pouco mais assim de troca de mentalidade, enfim, para nós advogados, os advogados que me assistem, e todos que estão assistindo a live aí. Mais uma vez agradeço a todos a atenção por, né, noite, essa hora aí, e a gente está aqui falando, mas é válido a troca de informação. Isso é uma coisa que sempre foi muito latente em mim, tentar passar essa informação. Todo mundo sempre falou, vai dar aula, vai ensinar e tal. Tá aí. A gente vai agindo com as ferramentas que a gente tem. Então, eu quero dar essa dica aí, que eu fui julgado muitas vezes, tá? E vou dar uma dica também. Quem julga é aquele que não está fazendo nada. Porque quem está fazendo não tem tempo de julgar, tá? Não tenha vergonha de botar a cara aqui, ó. Não tenha vergonha. Tá? Não tenha vergonha de botar a cara no cliente, não tenha vergonha de bater na porta do cara, não tenha vergonha. O cara já tem advogado, não tem problema. Leva um diferencial para ele, tu vai ver. Ele vai te escutar. E um dia ele pode te chamar. Certo? Então, não dê bola para julgamentos. Quem julga não está fazendo nada. Ele só está te julgando. Agora, quem está fazendo não tem nem tempo de te julgar, porque ele está fazendo também. Tá bom? Então, isso é uma coisa bem... eu fui julgado porque eu me lembro que alguns diziam para mim assim, cara, mas essa tua advocacia preventiva, tu não ganha dinheiro. Tu cobra muito pouco. E eu dizia pro cara, velho, eu prefiro ter 45, 30 clientes de 3 mil reais, de 4 mil reais, do que ter 1 ou 2 nos valores muito maiores, certo? Porque eu consigo trazer muito mais resultado, eu consigo abranger muito mais pessoas, eu consigo escalonar muito mais, e esses caras que estão lá estão me indicando para outros. Então, assim, quero dizer para vocês que hoje
O nosso faturamento do escritório é basicamente advocacia preventiva, tá? Trabalhista, civil, tributário, E dessas relações vem diversas ações, vem ações de 100, 200, 300, 400, 500 mil e aí vai, tá? A gente faz, e sabe qual é a cultura que a gente tem que ter? A cultura de prevenir. Prevenir-se faz parte do essencial, gente. Essa é a cultura. É a mesma coisa quando tu vai no médico. Tu vai fazer check-up, prevenção de saúde, porque tu quer saber se está tudo bem. E para que, se por acaso tenha uma coisa que não está tão bem, tu já atacar para que não te tenha um passivo na tua saúde. Da mesma forma é o cliente, da mesma forma tanto pessoa física quanto jurídica. Da mesma forma. É prevenir, sabe, antecipar o problema. E se o problema por acaso vier, ele vem com um risco muito baixo, ele vem com um passivo muito baixo, porque tu estava atacando isso antes, tu estava prevenindo isso antes. E isso é de extrema importância, tá? De extrema importância. Eu quero mais uma vez agradecer todo mundo aí, agradecer a participação daqueles que passaram por aqui, daqueles que estão me assistindo. Estou vendo vários acenos aí. Aí, Xande, garoto, tamo junto, irmão. Bota um coraçãozinho aí, compartilha com nós, manda um aviãozinho lá pro meu parceiro, vamos lá. Obrigado pela audiência de vocês, aqui também no Facebook. Anderson, a Nica. Ô, Nica, tudo bem, minha querida? Tudo tranquilo? Então, assim, cara, isso é uma coisa que é interessante. Aí, Maicon, prevenção para não gerar gastos necessários no futuro. Boa, garoto. Boa, garoto. Vou falar aqui, tô te devendo um retorno. Boa, garoto. É isso aí. Então, assim, a prevenção, a advocacia preventiva é, resumindo tudo, para todas as áreas que tu for atuar. Porque tu vai dizer assim, o Michel falou só de trabalhista, bastante vantagem no trabalhista para fazer um pacote e oferecer. Cara, a civil também tem, a tributária também tem. Né? Quantas pessoas têm crédito para buscar e não consultam a advogado trabalhista, ou o cara não sabe, vai lá, bate na porta dele, vê, pesquisa, vai, oferece para ele o trabalho. Tá bom, gente? Eu tinha uma meta aí de ficar uns 45 minutos nessa live, também para não tomar muito o tempo de vocês, tá bom? Eu quero deixar aqui mais uma vez um agradecimento, tá? A gente tá nesse projeto aí de poder ajudar quanto mais gente, melhor, tá? Quanto mais pessoas, então compartilha aí essa live,